Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Varejo, o novo podcast da SA+, Ecossistema de Varejo. A gente está gravando aqui dentro do Trade Connection, no dia 4 de junho, e vamos falar sobre Retail Media. Eu estou aqui com um time de especialistas, convidados super especiais. Eu estou aqui com a Paula Valduga, que é Head de Trade Marketing no Grupo Coque. Eu estou aqui com o Eric Mourão, que é o Country Representative na Crealytics e Founder do Retail Media FC. E também com o Marcelo Hermini, que é coordenador de pós-graduação de Trade Marketing na SPM. Eu queria agradecer também ao Edu e ao Sérgio pela oportunidade aqui da gente estar nesse podcast. Então eu queria começar aí, Paula, por favor, se apresente e conte um pouco mais sobre o Grupo Coque pra gente. Primeiro, obrigado pelo convite, todo o time da SA. É uma honra estar aqui, poder dividir um pouquinho a experiência nesse momento, né, de tanta troca, um evento tão importante para o trade brasileiro. Então, eu sou a Paula, cuido do trade do Grupo Coque há 5 anos, estou no varejo há 16 anos, já trabalhei em empresas como Angeloni, Companhia Zafari em Porto Alegre, e o Grupo Coque, para mim, é um lugar que eu amo muito trabalhar, uma empresa de 30 anos. A gente tem atualmente 69 lojas de formato cash, formato varejo. É um grupo formado por 5 irmãos, mas que tem muita governança, tem muito profissionalismo e preza muito pela relação transparente nas relações. E é um grupo em franca aceleração. Né? Que legal. Com sede em Itapema, Santa Catarina, A né? nossa sede é em Itapema, Santa Catarina, e nossas lojas são todas do estado de Santa Catarina. Muito legal. Eric, por favor, se apresente aí e conte um pouco mais sobre os seus projetos. Poxa, obrigado, super honrado, lisonjeado de estar aqui com vocês, conversando sobre o tema que eu gosto muito. Bom, eu tenho já background de mídia online, de tecnologia, de varejo e, enfim, isso me levou a representar a Crealytics aqui para o mercado Latam. A Crealytics é uma empresa, assim como eu, que tem um background em performance media e depois veio uma solução para retail media. Nessas andanças eu, enfim, tomei vergonha na cara e tirei o projeto do papel e fazer o Retail Media FC, que a ideia é ser uma comunidade, é ser um portal, ser um canal de informação e um lugar democrático e aberto que fomente as discussões e fomente negócios e seja um lugar super de conversas. Que bacana. Obrigado aqui. E Hermine, por favor, conte um pouco mais aí sobre a SPM, se apresente pra gente, por favor. Marcelo Hermini, carreira executiva em grandes empresas. Trabalhei em marketing, vendas, e alguém um dia achou que eu seria um bom trade marketing. Aceitei na hora, porque o salário era bom para chuchu. E isso mudou a minha vida, porque eu comecei a perceber que havia uma lacuna naquela época, em 1996, que precisava ser coberta. E mesmo que o trade existia dentro das áreas de marketing, nenhuma empresa quebrou porque não tinha trade, porque alguém fazia isso. O que se buscou foi a especialização. Especialização por conta do crescimento da importância do shopper, a maior concorrência entre os varejos e entre as marcas. Então o trade passou a ser relevante e destino de parte dos recursos que marketing utilizava. Então a SPM é uma escola que tem mais de 70 anos, foi fundada por publicitários para gerar publicitários para o mercado que surgia no Brasil das agências de propaganda. E ela continua com esse propósito de formar profissionais para os mercados. Então a área de trade já existe há quase 20 anos na escola, eu faço parte dessa entrada. Atualmente eu coordeno a pós-graduação em Trade Marketing, e sou curador do Hub de Trade, que é uma orquestração de todos os eventos de Trade Marketing, treinamentos, cursos, eventos de capacitação. Nós vamos ter brevemente um evento muito grande e sempre com essa preocupação de ter a visão estratégica, porque aquela visão do passado, de um trade que sofria, que não era relevante, isso é para pessoas do passado e empresas do passado. A gente entende que o trade estratégico está aqui. O trade que olha para frente, o trade que abre o varejo, o trade que está disposto a conversar. Indústria não vive sem varejo. Varejo nem vive sem indústria. Eles ficam brigando sempre para ver quem vai ficar com Mary. Mary é margem, né? E acho que a gente pode trabalhar de uma outra maneira com o objetivo de chegar ao consumidor. Esse é o nosso propósito e estudo acadêmico, porque é sempre a preocupação de não saber não simplesmente o resultado, mas por que nós chegamos naquela situação. Essa é a preocupação da gente. Bacana. E eu quero fazer um depoimento pessoal, porque eu fui aluno do curso de JBP recentemente, e assim, não é nada teórico, é muito prático, muito voltado para o que o mercado de fato está fazendo, não é só um estudo que fica só na academia. Muito bacana.
E aí eu quero começar aqui com a Paula. Paula, tá todo mundo falando de retail media. Eu queria ouvir das suas palavras, assim, não tem certo ou errado, a sua opinião. Como que você enxerga o retail media e também saber se o Grupo Coque já está tendo alguma iniciativa nesse sentido? O Retail Media, ele está muito na mídia mesmo, ele foi uma das principais pautas da NRF esse ano, foi muito comentado lá, e lá até vieram dados de que a audiência em loja, nas lojas de varejo, é maior do que as redes de TV americanas. Então, e se a gente traduzir isso para o Brasil e a gente olhar para o nosso PDV, ver a quantidade de cupons emitidos, a gente vê que realmente a gente tem mais audiência. A gente tem muito mais possibilidade de impacto com o shopper na loja. E no Coque a gente faz sim ativações de trade, né? E no Retail Media está dentro do trade. Os fornecedores dentro do Coque, eles negociam tudo com o trade. Então o trade está no guarda-chuva dele, iniciativas 360. E uma delas é de Retail Media. Então a gente faz ativações sim em e-commerce, nas lojas de atacarejo e também no varejo. Que legal. Você citou de audiência, né? Tem um case da 7-Eleven também. A 7-Eleven, ela junta em todas as lojas, ela é a maior rádio do mundo em audiência. Então, a gente está falando de mídia televisiva, mídia online e também até a mídia auditiva de rádio, né? E Eric, na sua visão, a gente está aqui dentro do Trade Connection, que é o maior evento de trade do Brasil, falando sobre retail media. Como que você enxerga essas duas estratégias aí? Essas coisas se conectam? São coisas diferentes? Qual que é a sua visão sobre isso? Mal começou o podcast, já me colocou aqui na parede, né? Não, vamos lá. Bom, primeiro, assim, eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que elas são coisas diferentes e cada uma com a sua importância. E assim, elas podem até se fundir, se juntar, mas elas não são excludentes, né? E também, outra coisa que eu vejo muito, o Retail Media não é o Trade Marketing 2.0, né? Trade Marketing é uma coisa que tem, eu não vou entrar aqui nas definições, mas ele trata da relação indústria e varejo. Mídia, Retail Media é mídia. É para resolver questões, objetivos de negócio. São coisas distintas, tem métricas distintas, tem que ter métricas distintas, tem outros objetivos. Eu acho que num futuro essas coisas elas podem se fundir, elas já se sobrepõem, né? Às vezes a gente está vendo aqui, a gente estava até conversando daqui a pouco, né? Tem lugares que ainda redes importantes que ainda não tem trade marketing. Então elas já vão, hoje, quando elas forem se organizar, elas já vão atropelar tudo, já vão fazer trade marketing com o retail media tudo junto. Então acho que vai ter uma junção, mas tem que entender que são coisas diferentes, essas coisas precisam ser atendidas de maneira distintas. Não, bacana. E Hermine, fazer essa pergunta para você também, porque assim, acho que é uma coisa que está todo mundo se perguntando. Primeiro, o que é retail media? E segundo, é a mesma coisa que trade ou não? E eu entendo que também não tem certo ou errado, porque tem pontos de vista e tem contextos diferentes. Quando você fala isso mais para o marketplace e e-commerce, mais para o varejo alimentar, qual que é a sua visão aí, olhando para o ponto de vista acadêmico? É longo. Temos tempo. E complexo. Lembre-se que eu estou nessa área desde a época da propaganda cooperada. Então deixa de ser retail media? Não, aí que tá. Porque a propaganda cooperada que as empresas financiavam em varejo era com o objetivo de trazer pessoas para o varejo. Então o varejista ia fazer uma campanha de outdoor, TV, rádio ou muro. Pintar muro é legal, né? Então o fornecedor ajudava ele a fazer a divulgação do varejo e das suas ofertas para que as pessoas viessem. O retail media, a característica principal, é ele estar dentro do local de venda. Então, que nem diz a Paula, né? A TV Walmart, através do levantamento, número de lojas e público, tem mais pessoas dentro da loja vendo a mídia do que assistindo às principais emissoras de TV aberta dos Estados Unidos. Então, você tem o poder de decisão. Só que a diferença em relação a outros formatos de mídia é que lá, uma rede como a Walmart, que tem quantas lojas? Milhares. A audiência é toda organizada dentro do mesmo sistema, do equipamento, tudo matrizado. Então, customizado. Quando você pega o varejo, de maneira geral, no Brasil, a maior rede que tem o maior número de lojas, quanto que é? 1.000 lojas. Lá são 10.000. Então, é claro que ele consegue ter uma cobertura maior. Então, as iniciativas de mídia no canal, né, são consideradas retail media. O trade marketing, ele tem um papel não só ser o agente da indústria, de interpretar esse caminho, porque o marketing, historicamente, ele sempre olhou uma região geográfica. Eu vou lançar um produto naquela região geográfica e quero falar com as pessoas que têm tal perfil.
ele não conseguia entrar na dinâmica do varejo. Então, criou-se, nós nascemos de uma costela do marketing, né? Criou-se a área de trade, que é o marketing do canal, o marketing do cliente, o varejista, para entender, dentro daquela região geográfica, que o marketing fez uma campanha de mídia aberta, quais são as redes que se enquadram no perfil da minha plateia, meus consumidores. Tem lojas que me interessam, loja que nos interessa. Então, marketing faz uma mídia aberta ou totalmente fechada por uma região geográfica. Trade busca ativação em clientes específicos naquela região geográfica. Então, se você fala, que nem diz o Eric, são duas coisas distintas? São. Conversam, né? Mas trade tem a ver com a estratégia de como a empresa vai se relacionar com seus canais, seus clientes. Retail Media é uma das ferramentas para isso. E principalmente para contribuir com o varejo com outras situações. Lembra-se que no varejo brasileiro, a gente viveu uma época de inflação e as grandes cadeias que chegaram por aqui utilizavam a inflação como um agente financeiro. Ou seja, comprava a prazo, vendia à vista, aplicava no overnight. Vocês não sabem o que é isso, vai procurar saber, né? Que é a aplicação financeira. E eles tinham mais dinheiro, resultado com o overnight do que com a ação comercial. Quando acabou a inflação, saiu de moda, o varejo precisava trazer investimento para pagar esse custeio de comunicação. E aí começam a aparecer os tabloides. Eu lembro reuniões do Carrefour que eu ia, que ele falava assim, nós chegamos em 14 milhões de residências e queria que a gente tangibilizasse o investimento, custo por mil, como é feito na Globo, como é feito nas outras emissoras. Então, são coisas distintas que até a academia ela tem objetivo de estudar isso, porque são métricas diferentes, são processos diferentes, mas tem uma grande dificuldade de barreira de conseguir interpretar por conta da quantidade de pontos que vão conversar. Imagine que a gente chega num nível que nós temos várias redes de varejo ligadas a um único servidor e a comunicação fala com todo mundo. Olha a audiência que tem isso, né? 60 lojas é um número bacana, talvez até mais que algumas emissoras, mas o desafio sempre é como que eu integro toda essa estrutura para realmente virar mídia e não apenas uma ação de trade localizada nessa ou naquela loja. Agora, lembre que o Retail Media não é só mídia digital. Qualquer iniciativa, como diria o Popeye, qualquer ação de marketing e promoção e propaganda no ponto de venda é merchandising. Então, as iniciativas têm que passar também por estudo dos diferentes equipamentos, soluções possíveis. Tem empresas de varejo que permite você pendurar cartazete, obler, demarcador. Tem algumas que não deixam mais, que tiraram isso das lojas e falaram, se você quiser agora é só nesse tipo de solução. Com certeza, assim, trade marketing é um negócio que está aqui há muito tempo e Retail Media no conceito é o varejo poder monetizar a sua audiência através de publicidade. Então isso daí dá interpretação para um negócio bastante amplo. Mas o termo ficou muito conhecido, principalmente com e-commerce, com marketplaces como a Amazon, o Mercado Livre, né, que monetizam muito a sua audiência e tem todo esse mindset de publicidade digital. Nesse caso, Paula, você tem muita experiência com trade, já vivenciou muitos casos aí de negociação com trade e agora está tendo esse contato com Retail Media, com essa mentalidade aí muito de publicidade digital. Isso tem mudado o trade de alguma forma? Como que você enxerga essas mudanças que o Retail Media está impactando o trade? O Retail Media veio para mudar o trade, né? O trade, a veia dele é sellout, mas ele está sempre se reinventando porque ele precisa cuidar de momentos diferentes do shopper, de um cliente diferente, de insights diferentes da indústria, de momentos diferentes de compra. Então, juntando o retail e o trade, a gente vai ter uma nova forma de fortalecer marca, né? De mostrar produtos para os clientes, de fidelizar clientes. Então, assim, é mais uma alavanca de vendas. É o Retail Media. Perfeito. É uma forma diferente de você monetizar, de você segmentar, né? Eric, você falou sobre Retail Media ser sobre mídia, né? Como que você acha que o varejista pode explorar mais isso daí, além do trade? O que ele pode fazer para trazer essa diferenciação e, de repente, conseguir monetizar mais e conseguir explorar mais a audiência dele? Excelente pergunta, né? Acho que o varejista está incumbido aí de gerar produtos de mídia e que agreguem valor à indústria. Então, quando a gente fala o que é Retail Media, né? Retail Media pode ser tanta coisa, até se sobrepondo com trade.
mas você pode ter o anúncio no site, você pode ter um sampling, você pode ter uma ação no CRM, no SMS, num feature novo do WhatsApp. Então é um negócio muito extenso. Acho que hoje eu vejo uma grande, eu diria até que um grande gargalo do crescimento de retail media, não só Brasil, é a falta de produtos que os varejistas precisam criar para atender a demanda das indústrias. Porque eu posso te falar que conversando com a indústria está lá. A indústria já falou o que quer. Então acho que agora a bola vem para os varejistas. Mas não é um negócio fácil. Tem toda uma dificuldade de criar produtos, enfim, tem toda uma... tem organizacionais. Acho que o organizacional também é uma questão muito... uma barreira muito grande também de gargalo para as coisas andarem e evoluírem e maturarem nesse mercado. Essa questão... Claro, por favor, Paula. Agora que o Eric falou dessa questão, a indústria está muito mais à frente do que o varejo, né? A indústria estuda muito o cliente, então eles têm um know-how fenomenal, mas é o trade que recebe essa informação e diz, opa, isso casa aqui com o meu modelo de negócio, isso casa ali. Então realmente é um casamento, e aí juntando os insights da indústria, que estudou muito o consumidor, estudou muito o produto, e o varejo, que tem os canais de vendas, sabe o que traduz para o seu PDV, o que traduz, o que ele tem de opções de mídias para agregar, é esse casamento que sai uma festa perfeita. É fascinante esse assunto, né? Bom que já vai ficar 3 dias aqui, então dá para a gente organizar. Que é maravilhoso, é apaixonante. Por isso que trade apaixona. Eu falo para os alunos assim, não vai entrar, porque se você for entrar, é a paixão. Porque você consegue ver o resultado no dia seguinte. Né? Às vezes marketing, que é legal pra caramba, importante, você tem a visão mais longo prazo, não é aquela coisa, trade você faz acontecer. Então, pegando a fala, né, da Paula e do Henry, você percebe perfeitamente as confusões que possam gerar, mas que precisa ser organizado. Primeiro, do ponto de vista de solução de comunicação por varejo, né? E trade não é só isso. Isso é uma das preocupações, mas também tem relacionamento, tem abastecimento, tem serviço, custo de servir, sortimento, estudo de canal, tem um monte de coisa. Excel, tem muito Excel para se trabalhar que não está envolvido somente com o PowerPoint das imagens, né? Quando fala sobre o perfil do investimento, a confusão está, o que a Paula falou, porque não é só anunciar oferta, mas é fazer branding, é construir marcas, né? É você ter a disposição de você dar uma mensagem que qualifica. Tem um filme legal pra caramba que fala muito disso, acho que vocês assistiram, chamado Golpe Duplo, que é com Will Smith e uma loirinha que eu sempre esqueço o nome dela. Tem até o Rodrigo Santoro nesse filme. Exatamente, que é muito legal. E tem uma passagem do filme, spoiler, alerta de spoiler, né? Que quando eles vão no estádio de beisebol, de futebol americano, e tem uma aposta que eles fazem lá com chinês e tudo mais e tal. Aquela técnica que se chama mentalismo, né? O que é isso? Durante o dia inteiro, a semana inteira, o cara foi recebendo pequenas mensagens, até chegou na hora e ele falou tal resposta, né? A gente tem que entender que o retail media é isso, é você somar o muro que você viu, só o muro não vai resolver. É uma faixa, é a fachada, é um blimp, é uma tela, é uma degustação, uma ativação. Isso somado, né, efeito multiplicador disso, que vai dar o resultado que a gente quer. Às vezes as empresas falam assim, eu tenho só uma situação, eu tenho só uma situação específica de mídia e tal. Talvez não resolva, porque o cara fica esperando que vai vir a dobrar o faturamento e tal e coloca a culpa no varejo. Não é isso, é o que mais que você vai oferecer. E aí tem a questão do marketing. Porque quando você fala em branding, marketing já se arruma na cadeira. Peraí, como que é? Branding? Peraí, branding? Branding, peraí, o que você está se metendo com isso daí, né? É aí que vem a confusão, da onde que vem o recurso. Então, eu acho que cada empresa vai encontrar uma solução. Eu gosto sempre, Alex, quando eu falo nos meus cursos, né, nas palestras da gente, lá na escola, que eu não brigo tanto por ter um departamento de trade. Eu brigo para ter a cultura do trade marketing, que é o marketing entendendo que aquele canal é tão relevante para a operação dele que ele não pode mais não ligar para ele. Antigamente as marcas eram poderosas e estava se lixando para o varejo. Se você quiser, muito bem. Se não quiser, tem quem queira, né? Hoje não é mais assim. Eu preciso estudar aquele canal, porque não posso colocar a mercadoria lá no girar. E aí vem as soluções. Por isso a confusão do marketing, quando ele fala awareness, custo por mil, aí o marqueteiro levanta a mão. Quando fala execução, né, entrega, resultado, ROI, trade levanta a mão.
E lá atrás fica o cara de vendas aí, vai sobrar uma verbinha para eu dar um desconto, dar uma bonificação? Então, essa amarração que gera toda essa confusão. Por isso que eu acho que os estudos, as pesquisas vão trazer uma luz especial a toda essa iniciativa, e acho que é legal pra caramba eventos como esse, debates como esse, para justamente a gente criar a nossa cultura. Se a gente for pegar trade marketing fora do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. A começar pela nossa jabuticaba chamada promotor, né? Lá fora, você não tem essa figura. Não existe. Lá trade é até a chegada dentro da empresa, dentro do varejo. Dali em diante é shopper market. Então acho que a gente tem muito campo e para a proliferação de empresas até, novas empresas, não só de retail media, mas empresa que audita audiência. Se você tem o Nielsen, antigamente Ibope, que auditava audiência Quem audita audiência no varejo? Certo? Então assim, acho que tem um campo vasto de crescimento. Nós estamos nem ainda pensando em nascer do que é a verdadeira estratégia de retail media. Aquilo que eu falei, no passado, sempre tinha essa relação de comunicação com o cliente. Né? Vocês são novos, né? Mas é aquela coisa do comprador pedir pro vendedor, me arruma uma grana aí para comprar um jogo de camisa pro time de futebol nosso aqui, que vai colocar, ou para eu bordar no avental aqui dos meus funcionários o seu logotipo. Isso já era uma ação de mídia, né? Essas iniciativas estavam soltas, só que, como bem disse você, isso precisa ser organizado. E agora virou ciência, e como ciência vai ser estudado pela academia com profundidade, com certeza. Que bacana. E a gente fala de colaboração entre indústria e varejo, mas a colaboração também nasce dentro de casa, né? Os departamentos internos têm que se falar, marketing, trade com comercial. E você comentou também sobre consistência de marca. Construção de marca é consistência. Não adianta você fazer uma ação isolada e achar que vai ter resultado, né? Que a pessoa vai ser impactada. E aí eu ia até perguntar para Paula, hoje provavelmente você tem que fazer alguns argumentos ali com a indústria para poder fazer essa venda de retail media somado ao trade. Que tipo de argumento que você usa e que contrapartida que a indústria vem pedindo para fazer esse tipo de investimento? Falar um pouquinho dos argumentos, vou trazer um case que eu lembrei agora. Acho que o desafio é que assim, o trade é a venda e a indústria é a venda. E muitas vezes a indústria usa a métrica somente do sellout, somente de uma ativação do ponto extra. Então, acho que a indústria também precisa abrir a mente para entender que retail media é uma oportunidade, que media out of home é uma oportunidade, que e-commerce é uma oportunidade. Tem que ter um menu muito vasto. Lá na empresa, a gente tem um menu de trade 360. Né? E é esse case que eu queria trazer. Então, nós temos uma indústria que fez uma ativação 360, entendeu, topou conosco, então ela tem ativação em loja, mas ela tem ativação numa plotagem de uma esteira, ela tem ativação no e-commerce, ela tem media out of home, ela tem tail media, ela tem telas na loja falando da campanha dela. Enfim, por 30 dias, a venda daquela categoria cresceu 120%. Então, é desafiador, mas realmente a indústria tem que abrir a mente, porque senão eles vão ficar só naquele sellout, tira o pedido e daí sai uma verbinha e tu faz uma migalha. Mais fácil. Quando tu pensa amplo, a ação engrandece. E esse cliente que comprou, que ele foi impactado, quando ele entrou no site, quando ele passou no outdoor na rua, quando ele subiu a esteira da loja, quando ele pegou o elevador, quando ele viu a tela, cara, foi o que você falou do filme. Aquela mensagem tá lá, tá pra sempre. Ele nunca mais vai esquecer. Ele fidelizou aquela marca de uma forma que é imensurável. Perfeito, e o contrário realmente não gera impacto e às vezes o pessoal culpa o formato, né? Faço uma ação isolada de uma mídia de 2 dias numa tela e não deu resultado. Quero resultado para ontem. Se você for colocar assim, qual é o desafio do retail media, claro que eu coloquei para pesquisar para estar aqui, vai falar a dificuldade de você ter formatos, um formato padrão de telas, de espaço, de gôndolas. É um desafio danado para as indústrias. Eu fui trade muito tempo, né? Fui executivo da indústria e do varejo também. Qual que é o problema? Cada loja você tem um formato diferente de aplicação de materiais, de técnicas e de telas. E aí fica difícil, você tem que gerar conteúdo para os diversos formatos. Quando você começa a padronizar isso, então o varejo começa a aprender com isso e facilitar o processo, a coisa flui, né? A coisa vai funcionar muito bem, porque você tem modo de facilitar a jornada. Claro que é mais fácil assinar o cheque, eu já presenciei, Alex e Paula, cenas de eu estar sentado do lado de um varejista, cliente meu, chegar um cara da indústria e você, olha, eu tenho 100 mil aí para fazer alguma coisa, faz qualquer coisa que eu preciso gastar esse dinheiro. Qualquer coisa, só preciso falar que eu gastei. Para poder renovar o orçamento do ano que vem. Que vai estourar o budget, vai estourar o prazo. Isso é mais fácil. Agora mostrar número, quanto que você fez o giro, se que foi realmente aquilo que fez o resultado, se não foi um verão, um sol. Essas vão ser os maiores desafios, as barreiras. Formatação dos processos e ter um estudo de custeio que justifique esse investimento. Fora isso, enquanto não chegar nessa dinâmica de
quanto que eu investi, qual foi o resultado esperado, para quantas lojas eu tenho, e aí começa a comparação. Quando você pega as TVs abertas, e você fala, a Globo tem X custo por mil, X audiência tal, a Record tanto, e no varejo. Não tem esse acordo entre os varejistas de respeitar essa quantidade de custo por mil. Cada um faz o quanto que custou para ela montar a estrutura, quanto custa para ela estruturar o processo, quanto custa para ela... E não tem parâmetro. E aí as pessoas não têm como tomar essa decisão, né? Quantas pessoas vão na sua loja, quantas pessoas vão na loja das pessoas que passam aqui e tal, fica fazendo tchauzinho pra gente e tudo mais e tal. Essa que é a diferença. Então não tem que quantificar. Na hora que começar a quantificar isso, você vai falar, temos um caminho mais organizado pela frente. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho essa fase romântica. Boa. É a fase romântica que não tem... Realmente, todo mundo está discutindo padronização. Realmente, não tem... É muito difícil. Mas eu acho que o cara que... enfim, o marqueteiro raiz, o dono do budget, lá, ele vai poder falar assim, poxa, eu tenho certeza que eu estou fazendo uma ação coerente porque eu estou escolhendo um parceiro comercial, um ponto de venda importante. Eu estou baseado em informações concretas. Tá bom, pode não ter uma planilha, né? Talvez um engenheiro não consiga tomar essa decisão, mas o marqueteiro audacioso, corajoso, ciente do que está fazendo, ele vai poder ir lá e vai falar assim, beleza, talvez eu não tenha uma auditoria Ibope, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu vou escolher uma métrica, talvez eu não possa ter uma métrica perfeita, com 100% de acurácia, mas eu tenho uma métrica aqui com 60% de acurácia, eu vou assumir isso. Então acho que eu gosto dessa... É uma fase romântica, isso vai acabar. Daqui a uns anos a gente vai... Enfim, é outra época. Mas eu acho que é o momento de aproveitar. Sabe como eu fui parar no trade, rapidinho? Claro. Eu era marketing de uma grande indústria, laticínios, e o Carrefour, quando acabou a inflação, começou a chamar o pessoal de vendas para negociar aniversário, a negociar tabloide, a negociar... Não sei o que mais tal. E chegava lá, o pessoal falava de marketing do Carrefour, falava custo por mil, investimento. Então o pessoal de vendas falava assim, meninos do marketing, vão comigo lá negociar o aniversário, porque estão falando de custo por mil, GRP, TRP, umas coisas que eu não conheço, não tenho familiaridade. Então o marketing vinha discutir quais eram os modelos, os tudo mais, para encontrar a solução custo-benefício em cima dos investimentos. Aí alguém falou, esse cara é trade marketing. É um cara de marketing que vive dentro de vendas, vai ser trade marketing. É isso que vai acontecer. Então o marketing tem que ajudar a gente, ajudar trade, ajudar vendas, a entender essa dinâmica de investimento, custo por mil, resultado, e até participar da decisão do investimento. Mas com o tempo, possivelmente, quem vai que administrar, porque isso envolve também relações comerciais, processos, negociações, né? E não só preço. Tem a ver com o perfil do público da minha marca está na loja dela? Pode ser que as lojas de varejo sim, atacarejo não. Talvez do e-commerce sim. Então, essa ciência que vai ser difícil, acho que na próxima etapa. Não agora. Terceira onda, o pessoal vai de onda, né? Primeira onda, terceira onda. Tá? Perfeito. Então vamos falar um pouco sobre futuro. Agora, cada um vai ilustrar sua bola de cristal aí, vamos fazer um exercício de futurologia. Hoje a gente está nessa fase romântica, concordo. Como que você enxerga, Paula, que vai ser o futuro do retail media por varejo alimentar? Essas coisas vão ser mais ou menos como já estão hoje? Você vê ela um pouco diferente, essa relação com a indústria? Os formatos do varejo, a ascensão do e-commerce? Como que você enxerga aí num horizonte de 3 a 5 anos o retail media? Eu acho que tem muita oportunidade ainda e a gente está engatinhando. No Brasil a gente está engatinhando, né? A gente está começando bem devagar. E se eu puder deixar uma mensagem, assim, pensando em futuro, é que muitas vezes a indústria cria um produto e por não ter uma estratégia de trade, e o retail, no meu caso, está dentro de trade, então a indústria cria o produto, ele nasce sem estratégia de trade e ele morre sem ser conhecido pelo cliente que ele quer atingir. Então eu acho que é cada vez o trade se posicionar e trazer essas oportunidades de retail para fidelizar esse cliente, para gerar experimentação, para mostrar mais os produtos. E essa iniciativa também partir do varejo, né? Porque por muitas vezes o varejo acaba sendo até um pouco passivo, esperando essa iniciativa vir da indústria. Então o varejo também poder oferecer isso. O varejo tem que ser protagonista. Se estruturar. Exatamente, o varejo tem que se estruturar, tem que ter o seu menu de oportunidades, ele tem que saber qual é o seu inventário, o que ele tem de possibilidade, o que encaixa com aquele modelo de indústria, o que não combina com aquele modelo, né? E oferecer para a indústria também, fazer o caminho inverso. O varejo é atrás da indústria e dizer, cara, eu tenho uma oportunidade muito legal aqui para os seus produtos, vem comigo. Porque ele conhece também o cliente, ele conhece muito o cliente. Nesse caso, um pacote que soma aí os ativos de trade e os ativos de retail lead. Exatamente. Muito bacana. Hermine? Não, matador, né? Matador. Eu acho que tem uma variável aí chamada futuro, né? A gente viu de manhã a palestra lá do Igreja.
é a inteligência artificial que vai ajudar a gente a controlar, porque na hora que você começa a encontrar soluções que mapeiem esses processos, esses resultados, tal, com base nas informações, porque a marca conhece dos seus consumidores, o varejo conhece do shopper. Quem veio aqui, eu sei o que ele está querendo, né? Na hora que você vê o que pode impulsionar a venda dessas pessoas, neurolinguística, né? O que pode influenciar você, então fica mais fácil de você trabalhar. Então, pensando nas ondas que nós falamos aqui, mas com certeza em algum momento, 1, 2, 3 anos, o uso de inteligência artificial para definir padrões, para você estabelecer investimentos, vai ser muito claro. E o varejo sair na frente é primordial. Lá na pós-graduação de trade, na SPM, a gente tem essa preocupação muito grande de trazer esse futuro. Apesar de você ficar discutindo o passado, que a gente vê as pessoas ficar falando daquele antigo trade que tomava... Não tem mais isso. Nós estamos no evento de ponta, palestras maravilhosas. Esse é o evento estratégico, é trade estratégico, trade do futuro. É isso que a gente tem que acreditar. Então, vai funcionar o retail, vai funcionar o retail market, vai funcionar o retail media. De que maneira? Com esse olhar, varejo, dá a mão aqui. Você precisa de mim, eu preciso de você. Vamos lá, o que você pode fazer? Não aquela disputa que vai ficar com o Mary, né? A margem. E o varejista tem um dado que é o ouro, que é o dado do cliente. Só ele tem isso, né? É isso. Gestor de consumo. É isso. E você, Eric, você já está aí até na frente desse conhecimento com publicidade digital, com todo o seu conhecimento aí de retail media. Como que você enxerga do ponto que a gente está para frente? Que tendências que a gente enxerga aí no mercado? Bom, são muitas, né? A primeira... uma que eu não posso esquecer. Eu vou primeiro falar uma de não alimentar, mas que é... Eu peguei um voo hoje e no voo o avião estava envelopado. Né? A gente estava falando sobre ficar vendo a... Agora, você imagina você estar fechado num avião com aquilo lá todo envelopado. Eu fiz uma viagem... Tudo bem, foi praticamente a primeira viagem internacional quando eu tinha 17 anos, há muitos anos atrás, e eu lembro até hoje do chocolate que patrocinou o avião. Até hoje. Então, se você pensar em frequência e tempo, 10 horas no avião é um negócio... Acho que companhias aéreas vão ser um grande canal. Ninguém está falando muito, já tem algumas no Brasil, então eu quero... Compor a margem é sensacional. Ainda mais, e eu acho que... Faz isso. Exatamente, porque ela é uma mídia... Ela é um business de margem baixa. Então, eu queria deixar aqui minha aposta, né? A gente depois vai pegar a carteira de todo mundo, botar aqui uma aposta, fichas... Eu vou botar em companhias aéreas, essa é a minha aposta. Já bancos eu já não aposto muito, porque eles têm margem muito grande, o negócio de mídia deles não vai fazer tanto... Vai ter, PayPal anunciou essa semana, essa é uma aposta. Eu acho que vão surgir alguns produtos, eles vão se amarrar, o varejo vai falar assim, bom, não adianta você querer vir aqui e só querer pegar o filé mignon, você precisa levar também um pouco das outras partes do boi. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que vai ser fundamental, assim, vai ser divisor de águas para os varejistas que entenderem ou não entenderem a relação deles com a indústria, seja lá com o nome de trade, de retail media ou o que for. Então, esses varejistas que souberem ter uma boa relação e conseguirem gerar valor nessa relação e conseguirem monetizar, terão um futuro próspero. Os que não souberem, infelizmente, não terão um futuro próspero. E agora eu acho assim que o grande caminho aqui é o desafio do in-store, né? Que eu acho que o Brasil ainda, principalmente varejo alimentar, é muito importante o store, né? Tem algumas barreiras tecnológicas aí. Vamos ver o que virá enfim, como que esse mercado vai maturar. Retail media é um termo muito amplo. Quando a gente fala de varejo alimentar, a gente está falando de 95% das vendas da loja física. Então tem que ter, vai acabar sendo enviesado, né, na loja física. Outro dia, conversando com uma pessoa, conheço uma aluna nossa lá, que ela tem uma empresa que ela compra calhau de mídia. Ela vai nas emissoras, X emissoras, e fala, você está precisando de dinheiro? O que você está precisando e tal? Ela vai lá e compra a mídia muito mais barato que sobrou da madrugada ou da programação para ajudar no orçamento da TV naquela época. Eu não duvido que em pouco tempo nós vamos ter empresas que vão no varejo comprar a mídia numa condição muito especial, compra toda a mídia e depois está vendendo isso para outros canais que não sejam seus fornecedores. Imagine você ter imobiliárias anunciando nas lojas, você entendeu? Então assim, eu acho que vão ter empresas, novos negócios que vão se derivar desse processo.
Eu acho que vai ter agências de comunicação especializadas nesse processo. Que hoje é o varejo que fala com a indústria através de alguém que fornece o equipamento lá, a tecnologia. Agora a agência que planeja aqui, eles querem fazer mídia aberta, querem fazer online, offline, mas o varejo eles pensam um pouco. Eu acho que vão surgir empresas de comunicação focadas em comercializar esse tipo de varejo, de comunicação. Bacana. Falou um ponto bem importante, que 95% da venda acontece no chão de loja, e é verdade. E eu estava calculando, a gente tem milhares de SKUs disponíveis na loja, mas o cliente entra e compra sempre as mesmas, sempre os mesmos produtos. Como é que eu vou mostrar um produto novo? E aí eu acho que é aí que entra o trade, e aí que vai entrar o retail media, né? Então é para mostrar o produto novo, para gerar uma experimentação, para gerar uma fidelização de marca, né? E para impulsionar a venda. No final é isso, mas a gente fica sempre naquela mesma cestinha, sempre aqueles mesmos produtos. Pra falar a palavra bonita de awareness, né? Você começa ali naquele topo de funil e vai conseguindo guiar ele todo na jornada, né? Sim. Que bacana. A gente tá se aproximando aqui da reta final, eu também, se pudesse, ficaria mais 3 horas. Vou fazer a última pergunta para cada um aqui. Paula, você teve uma iniciativa muito bacana no Grupo Coque de tirar um projeto de retail media do papel. Deve ter muita gente que está exatamente nessa situação agora, está olhando para isso, tem um pouco de receio. O que você falaria para um varejista que hoje está com um projeto no papel, sabe que pode monetizar melhor a audiência, ter mais, aumentar sua receita ali com o retail media, mas ainda não tomou essa primeira iniciativa? O que você sugere aí para esse tipo de varejista? Vou repetir um pouco o que eu já tinha falado antes, que é isso. Tem muito produto que nasce e por não ter estratégia de trade morre. Então o trade precisa ser o dono da sua estratégia. Então o varejista ele precisa pensar nos seus ativos, pensar no seu menu que ele tem de possibilidade e trazer isso para a loja e trazer isso para a indústria. Então, vou dar um exemplo bem prático. Se eu tenho um açougue e eu tenho uma parede nesse açougue, me basta. Ali eu vou colocar uma tela e ali eu posso negociar essa tela para as empresas de bebida, o cara do pãozinho do alho, né? O cara da linguicinha, para fazer uma mídia ali. Então eu estou rentabilizando e eu estou trazendo uma solução para o cliente, uma experimentação. Ele está indo ali para comprar uma carne de porco, mas ele vai ver um sal temperado que combina com aquela carne. Ele vai ver uma cerveja que harmoniza com aquela carne. Então, é realmente olhar para o que tem em casa e fazer o seu menu. E achar possibilidade em cada parede da loja, em cada ponto, porque nada mais que o varejista conhece o seu cliente. Ele sabe onde o cliente vai, onde é o ponto que ele fica mais tempo, onde é o ponto que ele tem mais dificuldade de decidir o produto que ele quer. Então, faça o seu menu, faça o seu tema de casa, comece pelo básico, uma lojinha por vez, e aí depois oferece para a indústria. É só voar. Isso aí. Hermínio, olhando do ponto de vista de indústria, de toda a experiência que você tem, né? Tem muita indústria que a gente conversa que também ainda está com um projeto de retail media no papel. Está com dúvidas ainda, não sabe se vai começar a investir ou não. O que você falaria para um profissional de indústria que ainda não teve uma iniciativa de retail media? Como que você argumenta que isso, como que ele tiraria isso daí do papel? Primeiro, eu acho que precisa acreditar mais no longo prazo. Não adianta você ficar pensando no resultado de um mês só. Eu sei que precisa fechar conta, orçamento, mas a indústria precisa acreditar um pouco mais nas relações de médio e longo prazo com as redes varejistas e aquelas redes parceiras. Tem redes que você sabe que dá para sentar, conversar, negociar, algumas ainda não estão preparadas para isso, tem aquele tipo de negociação do passado que não faz sentido, mas acho que a indústria precisa acreditar um pouco mais no longo prazo, médio prazo, para fazer esse tipo de estudo. Segundo, o que foi que a Paula falou, eu acho que ele precisa se abrir para o novo, porque isso não tem retorno. Então ele pode até achar que está fora da proporção, porque o varejo está tentando também equalizar o orçamento do que ele fez de investimento no primeiro mês. O varejo também vai ter que diluir isso com um pouco mais de tempo, né? E no momento que eles sentarem juntos para definir papéis, transparência nos papéis, objetivos comuns. Olha, eu estou ficando com meio assim, JBP é uma coisa importantíssima, mas está ficando uma palavra tão... Parece parceria do passado, né? Aliança estratégica. Eu acho que está precisando sentar um pouco mais e fazer o JBP real. Não o JBP de tá aqui meu produto promocional, que é o que eu vejo mais por aí. É estratégia, faz sentido na estratégia. Então, o retail media não tem retorno, é uma forma organizada de fazer a mídia no PDV, né? O pai estuda isso há quantos anos e tal. E a indústria que quer investir, ela tem que ter um pouco mais de paciência com o tempo, para dar tempo e fazer testes, que nem a Paula falou. Pega uma loja, pega 2 lojas, faz um piloto, faz que nem faz com o GC, loja espelho, loja piloto, sabe? Faz um acompanhamento e o aprendizado, e compartilha o aprendizado com as equipes, porque tem muitas empresas que a gente passa, né?
que uma equipe de alguma área de vendas curte, outra não, joga contra. Então acho que tem que, sabe, transmitir para todos os membros da empresa se funcionou, se não funcionou, mas com métodos de avaliação padronizados. Bacana. Então, essa paciência a longo prazo e muito teste, que é muito da publicidade digital, né? É conseguir medir tudo e fazer isso com consistência. Que recado que você dá aí final, Eric, para todo mundo que está ouvindo a gente, está um pouco perdido nesse tema aí de retail media, precisa tirar isso do papel? Todas as dicas do professor, porque as mesmas dicas que ele deu para a indústria eu daria para o varejo. Assim, é um ponto de não retorno, sigam, assim, uma receita de bolo geral para qualquer tipo de varejista que está ouvindo a gente, e até também um pouco indústria, vá ver o que está acontecendo lá fora. Óbvio que está acontecendo lá fora, eu não digo lá fora nos Estados Unidos, eu digo lá fora geral, fora do seu escritório, né? Vai até falar com outras pessoas, use muito as conexões. Uma das maiores belezas que tem dos humanos é poder trocar experiência para você conseguir encontrar um caminho que faça sentido para a sua realidade. É importantíssimo essa relação varejo-indústria e ela é determinante para as empresas. As empresas que tiveram as melhores relações vão prevalecer. E a outra coisa que eu recomendo fortemente é que sigam o Retail Media FC, que é uma dica de ouro. Enfim, mas desculpa, vocês podem cortar o jabá depois. Não, que bacana. Então, no final é isso, gente. Foi um papo excelente aqui, eu queria agradecer vocês novamente pelo nosso papo, falar sobre Retail Media dentro do evento de Trade Connection, acho que faz bastante sentido, essas coisas com certeza coexistem, e depois pedir para cada um poder falar aí onde que você vai achar o Eric, o Hermine e a Paula nas redes sociais aí para quem quiser seguir e continuar a conversa com vocês. Vocês vão me achar em Curitiba, me achar online, vocês vão me achar no retailmediafc.com.br. Tem no Spotify, tem no YouTube. A gente tem um canal no WhatsApp que tá... Acho que melhor eu falar para a câmera. Enfim, a gente produz bastante conteúdo. Acho que é basicamente isso. Né? O LinkedIn, Marcelo Hermine, lá tem 3 ou 4. Os todos são eu, só que esqueci a senha, mas lá tem um monte de seguidor, é o que vale. Instagram, normal, tem lá no TikTok alguns vídeos de podcast que eu participei, alguns cortes lá e tal, e na SPM, que é onde é minha casa, e convido todos a procurar os cursos. Temos vários cursos em parceria com o pessoal da S3, estamos lançando um curso de trade para o varejo, agora no segundo semestre, então é por lá. Eu também recomendo fortemente, né, os cursos. Né? E você, Paula, como o pessoal acha você? Então, podem me achar no Instagram, no LinkedIn, Paula Pérez Valduga. E ali trazendo muito trade na prática, bem o dia a dia, desde a inauguração de loja até uma oportunidade, algum case na loja. Então, é o trade na prática. Bacana. E o pessoal me acha como Alex Terra no LinkedIn e alexterra.midify no Instagram. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por hoje. Grande abraço. Até mais.